A título de exemplo, vamos só falar aqui num caso concreto de uma casta, que é o galego dourado, que até há bem pouco tempo estava em risco de extinção e que, neste momento, já existe um talhão de multiplicação da casta e que já há viticultores interessados em produzir vinho a partir desta casta. Portanto, os primeiros resultados são bastante bons. O vinho em si tem características de qualidade excepcional. No passado, a videira era multiplicada de duas formas, ou por estaca, multiplicação assexuada, ou por grainhas, ou seja, fazia-se um viveiro muito idêntico àquilo que se fazem hoje com as hortícolas. E foi destas duas formas de multiplicação que demos origem à diversidade de variedades que existem hoje no país. Para o segundo caso, no caso de semear as grainhas e obter, cada grainha germinada e que consegue sobreviver é uma nova variedade. No caso anterior, por estaca, portanto, antes da filoxera, todas as videiras eram multiplicadas. Uma segunda forma de multiplicar essas videiras era por estaca. Como tal, deu origem àquilo que se chama hoje a diversidade clonal. A verdadeira multiplicação de uma determinada casta é sempre por estaca ou por enxertia, nunca por grainha. Estas castas foram recolhidas no período pós-filoxérico e foram preservadas em coleções. No nosso caso, aqui desta região, no início foram preservadas na Quinta da Viscondessa, que pertencia na altura a Jaime Batalha Reis, portanto ali na zona do Torcifal. Posteriormente, portanto, estava instalada numa quinta particular, privada. Posteriormente, essa coleção quase que desapareceu e foi instalada aqui uma coleção. Em 1988, houve um projeto de pré-adesão de Portugal à União Europeia sobre a diversidade de castas existentes em Portugal. Foi aí que nasceu a Coleção Ampelográfica Nacional. A partir daí, muitos estudos foram realizados, entre eles a identificação das variedades, ou seja, encontrar variedades únicas e não sinónimos. Por exemplo, o castelão, a periquita e a trincadeira de palmela eram a mesma variedade e optou-se por atribuir apenas um único nome, neste caso concreto, castelão. E, portanto, a partir daí instalou-se a Coleção Ampelográfica Nacional, foram selecionando apenas as variedades que eram diferentes, ou seja, não redundantes, e são essas variedades não redundantes que são entidades genéticas completamente diferentes, são essas variedades que muitas delas, por serem autóctones, são autóctones e locais, muitas delas estão a ser estudadas para serem utilizadas como vinho de qualidade e de características únicas. Portanto, a questão do campo ao copo e a sustentabilidade da viticultura passa por isto mesmo. É o consumidor que determina qual é o vinho do futuro. E, como é o consumidor que determina qual é o vinho do futuro, é muito importante, cada vez mais, termos diversidade de castas com potencial único e com potencial de qualidade. Como tal, quanto maior for o número de variedades que nós temos, maior será e mais fácil será nós introduzirmos no mercado o tipo de vinho que o consumidor pede. Em relação àquilo que são as exigências do consumidor, temos ainda a acrescentar dois tipos de trabalhos que podem ser desenvolvidos aqui com base na Coleção Ampelográfica Nacional. Uma delas é as castas que já existem, e isto posso-vos dizer, por exemplo, que nós temos cerca de 250 castas bem caracterizadas. Dessas 250, cerca de 25, 30 são as mais frequentemente utilizadas, como o Fernão Pires, Castelão, etc., desta região. Depois há uma franja que são muito pouco utilizadas, mas que neste momento estão a ser preferidas para os tais vinhos de nicho, que são as
as castas que deixaram de ser minoritárias há relativamente pouco tempo. Posso-vos dizer que nos últimos 10 anos foram cerca de 90. E temos neste momento qualquer coisa como 145 castas que ainda não foram exploradas porque não existe material certificado para multiplicação. Portanto, fazendo o balanço, nos últimos 10 anos cerca de 90 castas, ainda temos castas para explorar nos próximos 10 anos, fazendo aqui um balanço positivo. O que é que eu quero dizer com isto? Que a certa altura tudo na vida é esgotável, não é? Mas o que é que eu quero dizer com isto? Como nós temos uma diversidade de castas autóctones muito grande, e temos a coleção ampelográfica nacional, ou seja, temos 7 plantas de cada uma destas variedades, nós podemos utilizar estas castas para fazer novas castas. E o que é que são estas novas castas? Podem ser as castas que o futuro nos pede. Castas que produzam vinhos mais frescos, castas que necessitem menos tratamentos fitossanitários, logo são castas mais amigas do ambiente, são castas do ponto de vista económico também mais rentáveis. Porquê? Porque se não são necessários fazer tratamento fitossanitários, o próprio viticultor também baixa os seus custos de produção, logo a rentabilidade económica e a sustentabilidade é maior para todos eles. Portanto, a coleção é uma grande vantagem para os trabalhos atuais, portanto, aquilo que são as castas autóctones que temos neste momento e para trabalhos futuros, trabalhos que venhamos a fazer no futuro próximo. A título de exemplo, vamos só falar aqui num caso concreto de uma casta que é o galego dourado, que até há bem pouco tempo estava em risco de extinção e que neste momento já existe um talhão de multiplicação da casta e que já há viticultores interessados em produzir vinho a partir desta casta. Portanto, os primeiros resultados são bastante bons. O vinho em si tem características de qualidade excepcional. Esta coleção é uma coleção única no país. É a coleção de referência para o IVV, o organismo que regula a OCM da vinha e do vinho em Portugal, e é a coleção de referência no Catálogo Nacional de Variedades de Videira, que é liderado pela DGAV. Portanto, esta coleção, para além da referência nacional, é ainda a referência internacional, ou seja, ela no país é única e representa Portugal lá fora. Portanto, existem castas de todo o país, autóctones, castas de França, e castas dos outros países da União Europeia que são consideradas castas referência. Isto para quê? Para que nós possamos comparar o nosso potencial qualitativo e quantitativo com as castas internacionais. Portanto, só a título de exemplo, acabamos há pouco de provar o galego dourado, mas temos aqui, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Amor Bon Amour, que é uma casta proveniente do norte da África e que é a base também daquilo que são as castas com dupla aptidão, ou seja, para produzir vinho e uva de mesa. Portanto, o potencial desta coleção, para além das castas que temos cá preservadas, que ainda não estão exploradas, é a sua utilização para fazer melhoramento sexuado, quer ao nível das castas de vinho, quer ao nível da obtenção de novas variedades de uva de mesa. Como sabem, nós no passado, na década de 50 do século passado, tivemos um obtentor de variedades, o engenheiro Leão Ferreira de Almeida, portanto, de variedades quer de uva de vinho, quer de uva de mesa. É ele o pai da variedade Dona Maria, que todos nós conhecemos e que é uma excelente variedade de uva de mesa. Portanto, esta coleção é também uma referência para aquilo que são as variedades de uva de mesa. Posso-vos dizer que neste momento temos aqui qualquer coisa como aproximadamente 50 variedades de videira de uva de mesa e que nós pretendemos explorar também no futuro. Eu posso-vos dizer que a coleção, só por si, não é sustentável. Porquê é que não é sustentável? Porque nós temos muitas variedades e estas variedades têm diferentes graus de maturação. Nós não conseguimos fazer a vindima pela maturação da uva. Portanto, tem que ser sempre a generalidade. Logo, o vinho que vai produzir, em princípio, será sempre de inferior qualidade em relação, por exemplo, a um talhão de uma casta selecionada. Como tal, visto a coleção só por si não ser sustentável, o apoio da Caixa de Crédito Agrícola é uma mais-valia que
a coleção tem. Portanto, a coleção vive de apoios, quer da Caixa de Crédito Agrícola, quer de projetos que nós temos e que sejam parte integrante desta nossa coleção. Eu costumo dizer que a coleção é uma raiz única no país e lembro-me de crescer a ouvir dizer que a Caixa Agrícola era uma raiz no país. Eu acho que duas raízes juntas são sempre mais sustentáveis do que uma única raiz. Como tal, acho que isto é uma mais-valia para todos. Costuma-se dizer que o futuro a Deus pertence. Contudo, a pensar no futuro, adquirimos muito recentemente esta Câmara de Crescimento no âmbito de um projeto de recuperação e resiliência do Ministério da Agricultura e pretendemos fazer com esta Câmara vários trabalhos a nível de crescimento de plantas. Portanto, eu posso-vos mostrar a luminosidade, temperatura, umidade, CO2, portanto, eu acho que o futuro passa muito por isto. Os nossos parceiros a nível internacional estão a utilizar infraestruturas desta natureza para a realização dos seus ensaios, onde se prevê o que é que possa vir a ser o futuro.